Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quero convidar os amigos a pegar as escrituras aí nesse momento. Quem são os 144 mil? Quem são eles, os 144 mil? Quem são? Sabemos que, a princípio, a salvação ela foi pregada com exclusividade ao povo judeu. Isso é bíblico, está relatado nas escrituras. Na verdade, a este povo, ao povo judeu, foi dado o privilégio de representar a Deus e ao seu reino e levar à luz o conhecimento da verdade a todas as nações. E, infelizmente, Israel falhou e o Senhor passou essa incumbência a outro povo. Esta missão foi passada até um tempo determinado. Algumas correntes religiosas afirmam que este número de escolhido também envolve os gentios convertidos, e outros afirmam que o período de assinalamento ainda é futuro. Então existem algumas correntes religiosas que acham assim que este número de escolhido também envolve os gentios convertidos, não é só judeu. E outros afirmam que o período de assinalamento é algo ainda para o futuro. Qual é a verdade a respeito deste assunto? Fornece a Bíblia alguma definição sobre o assunto? Sim? Fornece ou não? Então vamos pelas escrituras. Quem são os 144 mil? Quem são? Convido o amigo a abrir a Bíblia em Apocalipse 7, versículo 4 e o versículo 5. Apocalipse 7, versículo 4 e 5. E ouvi o versículo 4, e ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. O número dos assinalados era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Versículo 5. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados. Da tribo de Rubens, 12 mil assinalados. Da tribo de Gade, 12 mil assinalados. As tribos dos filhos de Israel, Jacó, são 12. Então temos 12 mil vezes 12, que dá 144. Se você continuar lendo o Apocalipse 7, do versículo 4 a seguir, você vai encontrar as 12 tribos dos filhos de Israel. Eu vou dizer uma coisa. Para quem quer uma resposta correta e bíblica, sem rodeio e sem mentira e sem invenção, só esse texto aqui já serve para dizer o seguinte: os 144 mil são filhos de Israel, são 12 mil de cada tribo. Parou a discussão. Essa ideia de que o meu grupo ou o grupo de fulano faz parte dos 144 mil, ou tem pessoas que fazem parte dos 144 mil, já é aniquilada aqui pelas escrituras. De toda a tribo dos filhos de Israel, 12 mil de cada tribo. Apocalipse 7, versículo 5. Não existem textos dizendo que estão ou estarão no céu 144 mil. Não existem textos que ou que afirmam ou diz que os 144 mil estão no céu ou estarão nos céus. Apocalipse 14, versículo 1. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que em suas testas tinham escritos o nome de seu pai. Eles estavam no monte de Sião. O monte Sião não é no céu. E por que não se pode colocar gentil convertido entre os 144 mil, ou confundi-los com os israelitas espirituais? Por quê? Nós vamos ver. Então, dizer que os 144 mil são israelitas espirituais, que são gentios convertidos, é destruir a comparação feita em Apocalipse 7, versículo 4 e 9. O Apocalipse 7, o versículo 4 e o versículo 9, ele traz para nós uma divisão. Vamos ler o 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Esse é o versículo 4. Agora vamos ao 9. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. O versículo 4 apresenta os 144 mil de Israel, e depois o versículo 9 do Apocalipse 7 apresenta para nós uma grande multidão de todas as nações, tribos e povos e línguas. Então dizer que os 144 mil também é esses povos, nações e línguas, é destruir esta divisão que é feita no capítulo 7, versículo 4 e 9. Isso tem que ficar bem claro. Uma coisa é a grande multidão, outra coisa são 144 mil. 144 mil são filhos de Israel, das 12 tribos de Israel. A grande multidão são pessoas de todas as nações e línguas. Neste grupo aqui está envolvido a igreja.
Ok? Amém? Então, todas as vezes que aparecem gentios e judeu lado a lado, temos que entender literalmente, ou seja, judeu e gentios natural. Amém? Como tem sido definido os 144 mil pelos dispensacionalistas? Como tem sido definido? Eles acreditam que o anticristo assumirá o comando do governo do nosso planeta, e após um suposto rapto secreto da igreja e a retirada do Espírito Santo, afirmam que se levantarão 144 mil, dentre os israelitas naturais, e que estes tornarão poderosos pregadores, e haverá um trabalho de evangelismo como nunca houve antes. Essa é a visão dispensacionalista, Esta é a visão. Então eles acham que os 144 mil, eles vão surgir no final, quando o anticristo assumir o governo do mundo. Essas igrejas aí, o grupo dispensacionalista acredita que a igreja vai ser arrebatada para os céus e que vai surgir aqui na terra um anticristo que vai governar o mundo. Olha o perigo que esse povo corre. Eles correm o perigo de recepcionar nosso Senhor Jesus como anticristo. Isso é muito perigoso. É um risco muito grande. Não é isso? Porque o anticristo, segundo as escrituras, já veio, a apostasia já manifestou, tudo isso já aconteceu. Nós estamos aguardando agora a volta de Jesus. E também a ordem dos fatos, a volta de Jesus. Jesus só volta depois que o anticristo se manifestar. Só vai haver o arrebatamento depois que o anticristo se manifestar. O arrebatamento da igreja, não para ir aos céus, mas para ser juntada com Jesus nas nuvens e descer em Jerusalém, aonde estará ali juntamente no Monte Sião ou em Jerusalém, os 144 mil estarão juntos ali. O que defendem a Torre de Vigia? Um grupo religioso aí, que denomina Torre de Vigia, são os testemunhas de Jeová. Eu posso citar, o que eles defendem? A Torre de Vigia advoga que os 144 mil, o pequeno rebanho ou congregação, é uma classe de pessoas cujo assinalamento começou lá no Pentecoste, mas que até hoje ainda existem uns poucos entre os homens, e que esta elite vai morar no céu com Jesus, de onde governará os súditos, a grande multidão na terra. Ensinam a vinda ou a presença de Jesus desde 1914, para esse grupo, desde 1914, Jesus já está reinando, ou a presença dele já está manifestada. Época essa que começou a reinar desde o céu. Jesus já começou a reinar desde 1914, lá do céu. E já ocorreu a ressurreição espiritual, ou a celestial, dos 144 mil selados. Ele diz assim que várias pessoas que pertencem ao grupo dos 144 mil, que morreram, desde 1914 eles já ressuscitaram, já estão lá nos céus. E que hoje os que morrem são ressuscitados, vão ressuscitando já, assim que vai morrendo alguém que pertence aos 144 mil, já vão ressuscitando de imediato e indo ao céu, juntar-se aos demais. Eu estou fazendo essa base aqui no livro Estudo Perspicaz, o artigo que está tratando da ressurreição, na página 432 e 433. É o Perspicaz, o livro deles, na página 432 e 433. Então, os 144 mil apresentam um número limitado de israelitas naturais, sendo 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel. Vamos ler então. Apocalipse 7, versículo 4 a 8. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil assinalados, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil e da tribo de Benjamim 12 mil. São os filhos de Israel. Procure quem é Ruben, quem é Naftali, quem é Levi, quem é José, quem é Gade, quem é Judá, Aser, Manassés, Issacar. Procura quem é Zebulon, Benjamim. São filhos de Jacó, que é chamado nas escrituras de Israel. Amém? Como é possível isso? Religiosos pretender que membros do seu grupo seja parte dos 144 mil. Eu não sei como é possível isso. Eu não sei como é possível. Para os amigos situar por que e como isso aqui, os gentios até então eles eram considerados imundos e não havia um bom relacionamento com os judeus. De Israel era tudo: os oráculos divinos, as escrituras, o culto, o concerto, a lei, as promessas e o próprio Cristo. Vamos ler Romanos 9, versículo 2 e 5.
Paulo diz: eu tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema de Cristo por amor aos meus irmãos, que são os meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Amém? O qual é sobre todos, Jesus. Amém? Então, Paulo, ele diz: eu daria minha vida pelos meus irmãos, porque deles é tudo. Deles é tudo. Uma outra passagem que identifica isso para nós é João 4:22. Vós adorais o que não sabeis, Jesus disse. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. Eles tinham o privilégio, eles tinham o monopólio na mão, podemos dizer. Eles tinham. Romanos 3, versículo 1 a 4. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilização da circuncisão? Muita, muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos e a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus, de jeito nenhum. A incredulidade deles não aniquilará a fidelidade de Deus. De maneira nenhuma vai ser aniquilada a fidelidade de Deus. De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em suas palavras e venças quando fores julgado. Eu conheço uma organização religiosa que diz ser guardiã dos livros sagrados e que ela é a representante de Deus na terra. Eu quero dizer aqui bem baixinho, bem que esse grupo religioso gostaria que as palavras acima fossem dirigidas a eles, não gostaria? Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Mas não é dirigida a eles, é dirigida ao judeu. Eles, sim, a eles foi pregada a salvação, eles sim receberam a lei, eles sim receberam um conserto da parte de Deus. Nenhum outro povo recebeu isso, o povo judeu sim. Então, por anos eu quero apresentar aos amigos que o evangelho foi pregado só aos judeus. Mateus 10, versículo 1 ao 6. Chamando os seus 12 discípulos, Jesus deu poder sobre os espíritos imundos para expulsar os espíritos imundos e para curarem toda enfermidade e todo mal. Jesus enviou esses 12 e ordenou a eles dizendo: não ireis pelos caminhos dos gentios, nem entreis ou entrareis em cidades de samaritano, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que esta preocupação de Jesus que eles não fossem a outros povos, às nações diferentes, mas somente a casa de Israel? Nós acreditamos porque Deus estava separando as primícias ali. Deus queria separar os 144 mil salvos. Nós vamos mostrar isso. Mateus 15, versículo 21 ao 26 diz assim: e partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquela vizinhança ali, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra, Jesus não respondeu nada a ela. E os seus discípulos, chegando ao pé de Jesus, rogaram: Senhor, despede-a, ela vem gritando atrás de nós. E Jesus respondeu: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou a mulher e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão ou no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Olha para vocês verem o problema. Então, durante o selamento dos 144 mil, aos gentios não foi pregado o evangelho. Eles não receberam o evangelho. Atos 10, 28, disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um judeu, homem judeu, ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro, mas Deus mostrou que a nenhum homem chame comum ou imundo. Esse foi um relato do primeiro gentio que acabou entrando dentro da igreja, que era Cornélio. Atos também 11, versículo 3, e alguns versículos, 3 e o 18 só, dizendo: entraste em casa de homens circuncisos e comeste com eles. Quando Pedro esteve ali na casa de Cornélio, Pedro foi repreendido pelos irmãos porque entrou na casa de Cornélio. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus deu arrependimento para a vida. Quando Pedro explicou todas as coisas, eles entenderam e glorificaram a Deus. O texto de Atos 9:31 deixa claro o tempo de paz. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificados e se multiplicavam, andando no temor de Deus, no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então os 144 mil
eles são assinalados no tempo de paz. Os 4 ventos estão seguros. Isso não pode ser no tempo do anticristo, esse anticristo que não existe para o futuro. O anticristo já veio. Amém? E além disso, você pode ler, são 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel. Oh, meu amigo, você quer ser do grupo 144 mil? Ah, lá no seu grupo religioso, lá tem gente lá que são os ungidos, 144 mil. Para com isso, 144 mil não é mais na nossa época, já foi um fato acontecido na era apostólica. Amém? Olhei, eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Apocalipse 14, versículo 1. João vê os 144 mil no monte e não no céu. João ouve a voz do céu. Os arpistas tocavam as harpas, um cântico novo. Ouviu uma voz do céu como voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E ouviu uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele canto senão os 144 mil que foram comprados da terra. Lembra os 144 mil que estão no monte Sião? Lembra? Esses são os que não estão contaminados. Versículo 4. Os 144 mil são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o cordeiro para onde quer que vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o cordeiro. Então 144 mil não se contaminaram com mulheres, são virgens. Apocalipse 14, versículo 4. Isto é, nunca fizeram parte de organização religiosa fora do judaísmo. Mulher na Bíblia, meu amigo, significa religião ou igreja, certo? Igreja verdadeira ou falsa, como está em 2 Coríntios 11, versículo 2, Apocalipse 12, versículo 1, 2 e 6, e Apocalipse 17, versículo 1 e 6. Os gentios, sim, vieram de religiões pagãs, eram contaminados. Os 144 mil são as primícias, ou seja, os primeiros frutos, são formados dos primeiros convertidos dentre os israelitas. Apocalipse 14, 4. Não é possível se considerar primícia os crentes dentre as nações gentílicas. É possível? E na sua boca, Apocalipse 14, versículo 5, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Amém? Então está aqui, os 144 mil são pessoas assinaladas no tempo da era apostólica, e não é para a nossa época, é um fato acontecido. Eram pessoas que foram assinaladas no tempo de paz, não pode ser no tempo do anticristo, que dizem aí que virá, que é um tempo de luta e de dificuldade. Não é isto, e isto é bíblico, tá? Ouviu o número dos assinalados, eram 144 mil assinalados de toda a tribo dos filhos de Israel. 144 mil. Enquanto por um lado os 144 mil representam um número limitado de israelitas naturais, a grande multidão é incontável e é formada por pessoas de todas as nações da terra. Os 144 mil são primícias, ou seja, os primeiros frutos são formados dos primeiros convertidos dentre os israelitas. Não é possível considerar primícia os crentes, repito, das nações gentílicas. Os 144 mil não se contaminaram com mulheres, são virgens. Apocalipse 14, 4. Isto é, nunca fizeram parte de organização religiosa fora do judaísmo. Eu já disse que mulher na Bíblia significa religião ou igreja, seja ela verdadeira ou falsa. Amém? Graças a Deus, eu quero dizer aos amigos que esse estudo ele é completo. Nós temos ele completo, ele é muito grande, e eu dei aqui uma pincelada para despertar. O objetivo do programa Luz das Escrituras, nós não temos tempo para aprofundar os assuntos aqui. Nós temos tempo assim para criarmos argumentação e objeções que leve você a pesquisar por você. Nós é como um fio, um novelo de lã enlinhado, e nós mostramos a ponta, e você com paciência e com jeito vai tirando as pontas e aprendendo pela palavra do Senhor. Nós não estamos aqui para mastigar e fazer tudo e passar para você, não. Não, nós estamos aqui para te despertar. O objetivo do programa é isso: nós pegamos um assunto, separamos ali partes nele de maneira que ele toque você, para você ser despertado. Uma coisa é clara: os 144 mil não é gente de nações, não são gente de nações, são israelitas, isso está claro. Os 144 mil foram assinalados num tempo de paz, não pode ser, como diz os dispensacionalistas, para o futuro, numa era em que o anticristo vai governar. É isto. Os 144 mil não estão no céu, eles estarão com Jesus na terra. Isto eu deixei claro também. E é isto: os 144 mil são os primeiros crentes, as primícias, os que foram salvos nos dias de Jesus, que Jesus começou a pregar, até a entrada de Cornélio, o primeiro gentil que entrou na igreja. De Cornélio para cá começa a contar a grande multidão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.